está sendo colocado nesse lugar e não vai apartar daqui, porque é uma igreja que se prostra, é uma igreja que jubila, é uma igreja que reconhece que tem presença do fogo de Deus aqui. Amém? Quantos jovens eu tenho aqui? Quantos adolescentes eu tenho aqui? É isso aí. É barulho, adolescente, não perde não. Eu vou pedir um favor para vocês aqui. Vocês estavam dando uns gritos muito loucos aqui, né? Então faz aquela sessão de 30 segundos de grito aí, que depois não vai ter mais grito não. Faz agora aí, vai lá. Isso. Vamos lá. Manda ver aí. O fogo tem até efeito especial, o fogo tem. Que bênção. Teve um que estava gritando em árabe. Eu não sei quem era não, mas é bom que o fogo é missionário, né? Ele já está indo nos povos não atingidos, o grito aí já vai. Mas que bênção. Estou muito feliz de poder estar aqui, é uma expectativa muito grande, da qual eu e Raquel geramos. Tivemos um tempo muito precioso, desde a hora que chegamos até esse momento tem sido muito especial. E nós esperamos assim, do nosso coração, que a expectativa que vocês geraram e a nossa de poder estar aqui, elas venham de encontro e realmente seja a resposta para a edificação da igreja, para o crescimento, principalmente para as novas gerações. Nós somos pastores de novas gerações, trabalhamos com jovens e adolescentes, e a gente tem assim, na nossa visão, dentro daquilo que o apóstolo Joel nos cobre, de liberar o profético, de liberar mesmo um tempo novo, de despertar a igreja. E eu tenho certeza que não só a escola do 120, mas principalmente o que vivemos lá em Volta Redonda com o Projeto Vida e agora com a Rampa, tem sido para nós um desafio, mas um desafio muito prazeroso de poder encontrar igrejas como essa aqui, que tem vivido esse tempo precioso na presença do Senhor. E eu espero que vocês, no coração de vocês, no interior de vocês, gerem mesmo expectativa, não só com a palavra, mas com o despertamento que está acontecendo aí. Eu não tenho certeza, eu tenho certeza, convicção de que qualquer semente que é entregue nas nossas mãos por meio de uma palavra liberada, por meio de um diálogo com alguém que busca a presença de Deus, ele se torna um campo de colheita para a nossa vida. E eu tenho certeza que hoje aqui não vai ser diferente. Se você saiu de casa hoje com expectativas para receber algo de Deus, que você realmente tenha segundo aquilo que você tem gerado no teu coração. E aqueles que não geraram tanto, que sejam impactados e saiam daqui hoje remexidos, sei lá como você vai sair, mas você vai sair daqui pedindo ajuda para ir embora para casa, debaixo daquilo que eu tenho certeza que Deus vai derramar sobre você. Eu tenho vindo de um céu muito especial, porque nós estamos numa campanha lá no Projeto Vida, que chama o Espírito Santo, e nós amamos o Espírito Santo. O pastor Fábio que fala muito disso, né? Mas eu tenho certeza que nesse período que nós estamos tendo lá a campanha no Projeto Vida, nós temos buscado conhecer o Espírito Santo não só como um amigo, mas principalmente aquele agente que caminha conosco e tem ido em lugares para que a igreja torne a força que ela sempre teve. Eu tenho lido um livro esses dias, na verdade estou relendo esse livro, até porque nós estamos fazendo um trabalho com a liderança lá na Rampa, não só os pastores, mas os líderes de tribos que nós fazemos lá. É um trabalho que nós fazemos como crescimento com as tribos. E nós temos 6 líderes de tribos, 6 casais. E temos um casal de pastores, Jean e Deise. E eles têm feito um trabalho de fazer uma leitura de um livro. E eu resolvi nesses dias pegar o meu, que já estava um pouco já antigo lá. Eu fui o primeiro que fiz a leitura do livro, passei isso para os pastores lá. E eles estão lendo com esses grupos agora, com esses 6 casais. E eu estava revendo um capítulo do livro. Esse capítulo, no final dele, sempre no capítulo desse livro tem algumas questões, umas perguntas. E eu estava lendo o capítulo 9 dele, esse livro aqui, ó, Uma Força em Movimento. É de um pastor chamado Erwin McManus, é um pastor de uma igreja chamada Mosaic Church. E ele é pastor dos Estados Unidos. E esse livro é um livro que foi muito usado por lideranças de jovens do Brasil todo. E eu e Raquel fazemos parte de um grupo chamado GKPN, Global Kingdom Partner Network, que é um grupo de pastores, de lideranças de jovens, lideranças de pastores sêniores, que o apóstolo Joel faz parte, e tem a liderança dos jovens. E há 4 anos eu e Raquel nós vamos nas reuniões deles, e nas últimas 2 reuniões eles falaram muito desse livro. A gente já tinha feito um trabalho juntos, eu e Raquel. Esses dias eu peguei o livro de volta, semana passada, e eu fui reler um livro que o capítulo do livro se chama Reforma. E eu estava lendo, e no final de cada capítulo tem um questionário, e 3 perguntas me chamaram a atenção nesse livro.
eu fui resgatar essa leitura, não sei para quê, mas o Espírito Santo manda ler, depois você fica levando uns tapas dele lá, né? Eu fui ler e essas 3 perguntas, elas vieram, eu li numa outra perspectiva, e eu vou ler as 3 perguntas e vou depois fazer uma leitura bíblica com você, mas eu quero mexer com você hoje, não debaixo só das perguntas, mas dentro do entendimento que nós tivemos, que nós vamos ter hoje com a palavra aqui. Mas olha só, esse pastor pergunta no livro, ele faz essas 3 perguntas aqui, ó. Por que estamos fazendo o que fazemos? Por que estamos fazendo da maneira que fazemos as coisas? Será que precisamos fazer alguma coisa completamente diferente ou de uma maneira bem distinta? Será que nós precisamos fazer alguma coisa completamente diferente ou de uma maneira bem distinta? Eu quero que você se posicione como igreja jovem que está aqui em Macaé, e que é como se Deus estivesse fazendo essas perguntas para você. E a primeira pergunta que ele faz é essa: por que estamos fazendo o que fazemos? Por que estamos sendo a igreja que estamos sendo? Por que você é um jovem, eu vou falar como vou no geral aqui, jovem para mim é de 8 a 80, a 100, não tem idade, mas se o espírito que está dentro de você é um espírito que realmente tem o fogo de Deus, você vai ser jovem até os 495 anos aí. Mas se coloque agora na posição de igreja, adolescente, jovem, criança, quem estiver aqui, mas por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Qual é a perspectiva que eu e você, a ótica que nós temos hoje como igreja? A posição que você está hoje? O que você está fazendo e por que está fazendo isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: qual o preço que você teria de pagar para liderar uma transição, uma mudança? Qual é o preço que você pagaria para liderar uma mudança, uma transição em Macaé? Com outros jovens, com adolescentes, com as novas gerações. Qual o preço que você pagaria como igreja? E a terceira pergunta: que tipo de projeto poderia você criar como um empreendedor espiritual? Como alguém que pensa curto, médio e longo prazo, algo em prol da juventude. Estou colocando essas 3 questões para você pensar um pouquinho, porque eu quero trazer uma perspectiva na palavra de Deus. O tema da minha palavra hoje, eu fiquei pensando ali qual tema eu daria, e foi em cima até dessas questões. O tema hoje é posição, ação e conexão. Fala comigo: posição, ação e conexão. Pegou as 3 palavras aí? Quais são? Ótimo, é isso aí. Construção e construção. Foi o que eu entendi daqui. Posição, ação e conexão. Deixa eu conversar com você com base nessas 3 palavras. Eu quero ler um texto com você que está lá no livro de Josué. Abre a sua Bíblia aí, Josué capítulo 3. Tem jovem avivalista aí? Então tá bom. Vocês vão ver que eu não tenho a pegada do Fabão, que troca a palavra, que... meu Deus, né? Eu sou Joel Pereira. Eu vou subindo a montanha russa contigo. Quando chega lá em cima eu desligo o carrinho e deixo você descer sozinho. Eu sou assim. Todo mundo fala pra mim, a galera lá na rampa fala: pastor, tua palavra é igual a montanha russa, vai subindo devagarinho, dá um desespero lá no alto e aquele frio na barriga quando desce. Então vai ser desse jeito aí. Prepare-se para a montanha russa. Chacoalha quem está do teu lado aí e fala: prepara para a montanha russa. Tem um de preto aí, calça branca aí, que eu não sei se ele dá no carrinho. Você é grande, hein, cara? Pô, quantos metros você tem? 1,90? Aí, esse aí é aquele pressão de montanha russa mesmo. Eu vi 2 modelos da rampa aí, agora há pouco. É ela que está com a... Fica de pé aí, é o modelo Rampa Church. Isso. Dá uma desfilada no meio do corredor pra gente aí. Tem uma outra pessoa que estava com a camisa da rampa que eu vi aí, cara. Ah, saiu, que pena. Ah, tá aqui, ó, outra modelo aí, Fica de pé aí, olha que excelência, né? Fala sério, isso aí. Se já tem compromisso, relaxa, irmão. Amém. Josué capítulo 3, versículo, vou ler do 1 até o 5 com você. Olha só o que Deus vai falar com a gente. Depois eu quero dizer algo sobre esse texto, por que esse texto foi me entregue. Josué capítulo 3, versículo 1 ao 5 diz assim:
Levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas, partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, distância entre vós e ela, a arca, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. Repita comigo assim: porque por este caminho nunca passaste antes. Opa, tem algo inédito aí então. Nunca passaram por esse caminho, caminho novo. Versículo 5: disse Josué também ao povo: santificai-vos. Repita comigo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor suas grandezas no meio de vós. Até aí. Esse texto aqui eu vou passar rápido aqui só para você entender, e depois eu quero entrar na nossa conversa aqui de posição, ação e conexão. Na verdade, esse texto está acontecendo que o povo de Israel está numa transição, está vivendo uma transição. Eles estão saindo de um período onde, desde a saída do Egito, eles estão naquela peregrinação. Moisés, de ter feito toda aquela ordenança, conduziu o povo, a liderança passa para as mãos de Moisés. Aqui Josué, está recente nas mãos de Josué. Josué encontra o primeiro desafio: atravessar o Jordão para um novo tempo. E Deus conduz o povo e diz: olha, vocês vão fazer agora, vocês vão tomar uma posição, vocês vão levantar acampamento, vão partir, porque vocês vão para um lugar que vocês nunca passaram antes. Tem algo inédito que vai acontecer na vida de vocês, algo novo, mas vocês precisam tomar uma posição. Então se coloquem em posição, a arca vai abrir o caminho, que é a manifestação da glória de Deus, e vocês vão conduzir. Como vocês estão aqui em pouco tempo passando pelo 120, vocês tiveram um tempo aí em que a arca foi depositada nesse lugar. Para quem passou pelo Santo dos Santos, eu acho que sabe muito bem do que eu estou falando. Então, imagine você que passou pelo Santo dos Santos e agora tem o que vai acontecer depois do 120, o que vai acontecer depois da passagem da arca, o que vai acontecer a partir de agora, qual é o nosso futuro, o que vai acontecer, o que tem do outro lado. É uma palavra até do apóstolo Joel. O que nos espera do outro lado? O povo de Israel aqui, eles estão diante de algo que eles desconhecem, que eles estão indo por um caminho que eles ainda não viram, mas que eles precisaram tomar uma posição, porque Deus ia manifestar as grandezas dele no meio do povo. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui bem claro para vocês é que se existe algo novo, se há um caminho novo que eu não conheço, eu preciso dar um passo de fé, porque Deus vai fazer alguma coisa lá na frente. Esse é o primeiro sentido que tem aqui. Eu estou dizendo isso porque eu quero despertar nos jovens aqui hoje algo diferente. Nós estamos num congresso de jovens. E nós temos umas conexões que vão acontecer aqui. E isso vai ser para toda a igreja. Então eu espero que você não perca nada, porque eu tenho certeza que é um entendimento para a nossa vida hoje. E está sendo para mim também, porque eu tenho vivido coisas muito novas na minha vida, principalmente à frente de uma igreja. E uma igreja toda voltada de um público totalmente novo, jovens e adolescentes. E eu tenho vivido com o inédito todos os dias. Nosso ministério tem sido um ministério inédito. E imagine você, o povo de Israel, diante de um líder que é novo. Ele era um líder, eles andaram junto com Moisés, de repente estão com Josué à frente deles. Estão indo para um lugar que aqui acaba, o próprio Josué fala, porque por este caminho nunca passaram antes. Então eles têm algo que eles nunca viram aqui. E detalhe, não só o caminho desconhecido, mas ainda tem um detalhe importante: eles tinham que manter distância da presença do Senhor. Você já parou para pensar, você, principalmente vou falar com os jovens aqui, já parou para pensar que você está com um líder que você conhece muito pouco, mas que você precisa confiar na palavra dele, que você sabe que tem a presença de Deus no meio que você está, mas você precisa manter distância dela, e você tem que ficar de olho na presença dela, mesmo distante, o tempo todo,
E você ainda vai passar por um caminho que você não conhece. E ainda tem uma palavra de Deus em cima que fala assim: santifiquem-se, se organizem no espiritual, para que eu possa manifestar as minhas grandezas no meio de vocês. Olha que loucura, gente. Olha que loucura, jovem. Você tem que se posicionar, ouvir um líder que você conhece muito pouco dele. Além de ouvir esse líder, você vai passar por um caminho desconhecido. E o líder fala pela boca de Deus, através de Deus, através da boca dele, que você precisa santificar todos os dias. Porque aí o resultado é as manifestações de Deus. E aí começa a acontecer algo muito louco. Eles começam a levantar sacerdotes para posicionarem com a arca, começar a atravessar o rio, na posição que eles estão. Em um determinado lugar do rio ia ficar seco para que o povo passasse. E aí sim eles começariam na travessia do rio a ver as grandes coisas que Deus tem para fazer. Cara, isso parece ter novela da Record. Não sei se você está pensando comigo aí. Se eu fosse roteirista da Record, eu mandava fazer uma novela assim. Ia dar o nome de... Como é que é o nome da novela mesmo? Me fugiu agora. Ninguém viu a novela da Record aqui? Terra Prometida, é isso aí. Dava até um nome, Terra Prometida, para essa novela. Para quem acompanhou aqui, eu estou fazendo uma brincadeira, que lógico que aconteceu essa novela na Rede Record. Mas eu quero que você comece a entender quais são as chaves desse texto, que vão começar a nos dar uma visão aqui, para que eu e você comecemos a entender se nós somos capazes de responder aquelas perguntas que foram feitas, e se nós somos capazes de mudar a nossa história. Quem aqui quer mudar a história da juventude de Macaé? Quer ser usado como um instrumento para isso? Deixa eu falar a primeira coisa com vocês. Nós somos uma igreja, vocês têm um lugar muito lindo aqui, mas tem toda uma realidade lá fora. Vocês receberam o fogo de Deus esses dias. Estão vivendo um período do 120 acontecendo, algo que vem trazer um chacoalhar mesmo, um encontro de avivamento para a igreja, mas tem uma vida lá fora. Tem algo desconhecido para nós como igreja. Nós aqui nos fortalecemos, recebemos o fogo, tem palavra, tem essa unidade poderosa da igreja, mas o desconhecido está lá fora. A terra da nossa conquista está lá fora. O que eu quero despertar em você hoje, debaixo das 3 perguntas que eu fiz aqui: será que nós somos capazes? Será que eu e você podemos fazer além daquilo que estamos fazendo? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: se eu e você, nós podemos ter algo dentro de nós que nos incomode a ponto de sair da posição em que estamos, ouvir a voz do líder, ver a manifestação da presença do Senhor, crer na voz de Deus através desse líder, atravessar o rio e começar a viver realmente as grandezas de Deus. Eu quero partir desse princípio, porque para falar com você, para começar a despertar no jovem, nós precisamos começar a ter um objetivo. Nós temos que começar a ter um senso no lugar em que estamos, na posição que estamos hoje, em que nós não somos apenas frequentadores de igreja. Nós somos pessoas capazes de fazer muito mais daquilo que nós estamos fazendo até agora. Não é para responder somente a pergunta: será que somos capazes de fazer mais do que estamos fazendo? A pergunta aí dentro de você é: será que eu posso fazer algo mais daquilo que eu já estou fazendo? Será que esse fogo que eu tenho recebido vai me impulsionar? É o combustível que eu preciso para fazer mais do que eu já estou fazendo? Porque o maior desafio hoje não é para trazer um crescimento apenas de uma igreja, mas é para despertar as novas gerações a se tornarem verdadeiramente apaixonadas pelas grandezas de Deus. Eu já estou com 42 anos de idade. Chegar numa igreja em que o pastor é mais novo que você, dá um peso. Só que o meu peso é menor do que não vou falar que é menor, o meu peso é diferente do dele. Ele tem aqui uma igreja que muitos são experimentados já na vivência da igreja. Eu estou com uma igreja no início do suco. Eu ainda estou começando a espremer aqueles jovens e adolescentes lá. Qual é o desafio para nós? Conversava hoje com o Vinícius, a gente estava almoçando, né? No final, eu fiquei ouvindo, pai e filho, a gente batendo papo, conhecendo a igreja. No final, eu fiz umas perguntas para ele. Acho que ele já começou no final a falar assim: esse pastor Sidão é uma armadilha esse cara. Começou a me pôr na parede no final da conversa.
Mas eu acho que ele entendeu as perguntas que eu fui fazendo para ele, porque eu fui falando assim. Eu vou dar o exemplo que eu costumo dar no 120 quando eu prego lá. Eu tenho uma filha de 8 anos e tenho uma filha de 4 anos. Eu tenho a Flor de Lis de 8 anos e a Pérola de 4 anos. E as minhas filhas, elas são o meu maior desafio como pastor de igreja hoje. Por quê? Porque eu estou preparando os líderes espirituais das minhas filhas. Eu lido ali com jovens de 12, 13, 14, 15 anos, que daqui a 10 anos estarão sendo a cobertura espiritual das minhas filhas. Minhas filhas vão crescer em determinado tempo, e o meu desafio não é eu me preocupar em ser a cobertura delas, mas qual igreja eu estou deixando para que quando elas estiverem na estatura de varoas perfeitas, elas terem líderes o suficiente para cobrirem a vida delas espiritualmente. Eu conversava hoje com ele, eu dizia assim: você precisa tomar consciência da posição que você tem hoje. E aí eu, parafraseando a pergunta que eu fiz aqui para vocês, você precisa saber que o que você está fazendo ainda não é nem o começo daquilo que você pode ser. O que eu quero dizer para todos vocês aqui, do mais novo, eu não sei quem é, até o mais... o pastor levantou a mão lá atrás, lá, tá ligado? Até o mais velho aqui. Nós precisamos começar a ser a geração das grandezas de Deus. Por quê? Se já não somos, lógico. Mas eu e você precisamos começar a tomar consciência. Eu estou fazendo uma leitura do público que eu tenho aqui, de que nós somos responsáveis para trabalhar, para nos empenharmos com a próxima geração. Eu tenho que defender meu peixe. Eu tenho uma igreja no domingo que o mais velho tem 17 anos de idade. Quando você olha aqueles 400 sentados na sua frente, você fica falando assim: meu Deus, a perspectiva deles é olhar um líder lá na frente, mas eu estou olhando 400. O meu peso é maior, a minha posição é maior. Eu tenho o tempo todo que dizer assim: sou eu que já tenho que atravessar o rio primeiro, sou eu que tenho que tomar uma posição, sou eu que tenho que agir, sou eu que tenho que conectar as coisas primeiro. O desafio para nós aqui, conexão, que nós estamos fazendo aqui, até o tema desse congresso, é que nós precisamos nos posicionar primeiro. Nós precisamos fazer além daquilo que já estamos fazendo. Eu e você precisamos ter uma ótica diferente daquela que até aqui nós tínhamos. A nossa perspectiva vai ditar muito da nossa realidade daqui para frente. Guarda essa frase: a nossa perspectiva vai ditar muito da nossa realidade daqui para frente. Então, de repente, o que você está enxergando agora pode ser aquilo que vai começar a orientar você na tua realidade daqui para frente. E se você começar a voltar os teus olhos para as próximas gerações, nós vamos começar a ter o entendimento de que a nossa posição, a nossa ação e a conexão com Deus vai começar a dar discernimento suficiente para que essa próxima geração venha com tudo. Venham consolidados na palavra, venham apaixonados pela palavra, eles venham apaixonados pelo Deus das grandezas, eles venham apaixonados por esse Deus que nos orienta da forma que nos orientou até hoje a chegarmos aqui. E essa nova geração vai vir trazendo todo o poder de Deus manifestado através da vida deles. O nosso maior desafio é como achar o caminho da nossa travessia. Eu e você hoje precisamos sair daqui consciente de quem somos, que igreja nós somos e do que nós somos capazes. Eu coloquei aqui como um primeiro ponto, talvez, para a gente começar a entender: encontre sua capacidade. Porque se você chegou até aqui hoje e ainda não sabe do que você é capaz, e eu não estou aqui falando só de propósito, eu estou falando aqui da nossa posição, eu e você precisamos encontrar a nossa capacidade em Deus para começar a orientar essa geração que está vindo aí. No 120, eu não sei se fizeram aqui, mas eu chamo um jovem, fica eu, um jovem, e fica sempre um mais novinho lá do lado. Vocês fizeram essa ilustração com vocês, mas eu tomo na minha consciência toda vez que eu faço essa ilustração, que da minha geração, já estou colocando a geração mais vindo já numa pegada mais cansada, né? Aquela pegada já mais meio Moisés ali. A do Josué é a próxima, é essa geração, é a de vocês, cheia de vitalidade, está cheia de disposição.
Uma das características que o Josué tinha junto a Caleb era a vitalidade deles. Tanto é que eles são aqueles que, a vitalidade não é só vitalidade física, eles tinham uma vitalidade de contemplar aquilo que os outros espias não contemplaram. Eles viram aquilo que os outros não viram. E essa geração de hoje tem essa vitalidade e tem essa visão. Agora, e a geração que está vindo depois? Como é que está essa geração de adolescentes e pré-adolescentes e crianças? Como está sendo a passagem do bastão, a transição? Vocês lembram da pergunta que eu fiz, a segunda? Qual o preço que você teria que pagar para liderar uma transição? Qual o preço que eu e você estamos pagando para que a transição aconteça de forma perfeita para esse grupo, essa geração que está vindo? Eu e você precisamos entender a nossa postura. Qual é a nossa capacidade hoje para poder passar para essa geração? Eu tenho um termo que eu gosto muito que é ambição elevada. Eu tinha colocado aqui e eu vou tentar te trazer um entendimento. Eu não sei quantos aqui estudaram na física a lei da inércia. Alguém já estudou sobre inércia aqui? O pastor levanta a mão em todos, estou até com medo de começar a falar. Eu vou começar a pregar em turco aqui para ver se ele não entende. Eu vou falar, eu falo turco, aí já me quebra. Mas a inércia é o seguinte, vou pegar algo pequeno aqui, essa garrafa de água aqui. Estou com uma aqui. É porque essa está mais cheia, eu olhei que ela estava vazia. A lei da inércia é o seguinte, vou tentar, eu não sou muito bom de física, mas eu estudei essa parte. O princípio da inércia diz o seguinte, segundo a lei de Newton, olha só. Afirma que um objeto que está em repouso ficará em repouso e um objeto que está em movimento, vamos supor que isso aqui está balançando, não mudará a tua velocidade a não ser que uma força desequilibratória haja sobre esse objeto. Então a lei de Newton da lei da inércia é um objeto estático só vai se movimentar se uma força desequilibratória vier aqui e fazê-lo se movimentar. Deu para entender? Tranquilo? Lei de Newton. Parabéns, vocês vão receber o certificado no final sobre física. Mas aí, aqui. Agora, existe uma grande preocupação hoje. Será que tem uma força desequilibratória sobre nós? Será que existe uma força que tem nos tirado do lugar? Vou te dar uns exemplos. Vou trazer a lei da inércia para nossas vidas. Olha como é que eu escrevi aqui. Funciona assim. Na medida em que encontramos uma área de conforto, é lá que eu quero permanecer. Na inércia. Até que uma força desequilibradora, me tire de lá. O problema é que a maioria de nós não percebemos que estamos inertes. Nós até somos agitados. Mas será que nós estamos em movimento? Começa desse princípio. Agitação é diferente de movimentação. Agitação é o movimento para qualquer lugar, sem sentido algum, sem propósito nenhum. Uma movimentação direcionada, eu tenho um ponto de partida e um lugar para eu chegar. Vamos entender assim. Então tá bom, eu vou fazer um entendimento, vamos ver como é que você vai pensar aí. Para observar. A coisa que você mais faz no seu dia a dia é repetir o que você faz no dia anterior. Vai pensando. Vou te provar. Você acorda igual. Você toma café do mesmo jeito. Você se veste igual. Vai lá com calça, camisa. Vai para o trabalho. Você vai para a escola pelo mesmo caminho. Almoça nos mesmos lugares, nos mesmos horários. E assim sucessivamente. De um momento ou outro você quebra essa rotina. Quantos aqui, para avaliar agora, tem uma vida que é uma rotina regrada? Horário de acordar, horário do banho, horário do café, horário de dar beijo na esposa, ou de mexer com alguém, passar pela porta, todos os dias. Tem alguém que tem essa rotina básica? Ninguém? Meu Deus, eu achei que todo mundo aqui é no mundo de Oz? Aquela rotina ali básica, todos os dias. Então tranquilo. Acorda no mesmo horário. Tem alguém que já até colocou aquele horário cravado por despertador de celular.
Básico. Então tá bom. Então vamos lá. E olha só, então olha o entendimento. A maior parte da nossa vida, ela é consumida pela repetição. A maior parte da nossa vida é consumida pela repetição. Todos os dias fazendo aquelas mesmas coisas. Talvez você não para prestar atenção nisso, mas até as rotinas de higiene pessoal, elas são uma rotina repetitiva. Rotina, repetição. Até que uma força que te desequilibra começa a mudar isso. Ok? Então vamos lá. Então olha só. Quantos aqui trabalham e cumprem rotina de trabalho? Uma força desequilibradora para quem tem uma rotina de trabalho é a demissão, não é? Pode ser também uma mudança de cargo. Amém, né? Tomou aí uma promoção. Quantos aqui namoram, não casados, namoram? São apaixonados. Ninguém? Miss Rampa namora aí, do lado aí? Não, desculpa, falou, tudo bem. Não, namora a Super-Homem? Você namora de azul? E o que você está fazendo no meio? Discipuladora. É discipuladora dela? Isso que é amiga, mano. Dentro da igreja, senta no meio. Não importa. Essa amiga aí você pode conservar o resto da vida. É isso aí. Show. No casamento ela vai pegar o buquê. Um exemplo então. Os dois têm um namoro confortável, apesar da amiga. Mas nós vamos supor que a desilusão amorosa entre os dois é uma força desequilibradora. Desequilibrou o relacionamento. Talvez a amiga atrapalhou. Não, vou parar aqui, senão eu estendo piada até vira stand-up isso aqui. Mas, às vezes, então, você tá lá, tem a tua rotina de trabalho, às vezes a rotina de trabalho, uma demissão, uma promoção, é uma força que te faz mudar as coisas. Um relacionamento afetivo, às vezes um rompimento, ou então talvez um pedido de noivado, vai pegando manta, irmão. Um pedido de noivado quebra isso, é uma força motivadora, que vai desequilibrar até então aquele namoro que estava indo naquela sua rotina. Às vezes aqui também uma notícia ruim que chega na tua casa, você tem o teu lar lá é bem organizado, chega uma má notícia que é com uma tragédia ou algo parecido, que desequilibra todas as coisas, faz você ter que se movimentar. Eu dou um exemplo pessoal. Ano passado eu tive um lance assim que mudou a rotina da minha casa por completo. Minha filha mais nova, ela teve um câncer e nós mudamos toda a nossa rotina familiar. Toda. Imagine toda. Pegar uma casa e fazer assim. A minha força desequilibradora não foi para o lado nem para o outro, foi para a cabeça para baixo. Então, às vezes, vem algo que até então está sendo uma rotina e faz aquilo ali mudar. Isso é a lei da inércia. Uma força veio e mudou. Então tá bom. Então aí você começa a ter uma noção de que repetidas vezes você tem aquela rotina, mas algo vem e faz isso mudar. Temos que tomar cuidado porque a repetição nos leva para a inércia. Mas o que nos tira da inércia, eu coloquei assim, mas será possível quebrar esse ciclo sem ter que esperar por uma força que nos desequilibre? Será que nós podemos tomar a frente? Será que nós podemos nos antecipar? Será que nós somos capazes de mudar o quadro em que estamos agora, da nossa rotina, da nossa inércia? Talvez você venha para a igreja e você está vendo que o processo em que você está, talvez você nem enxerga, mas teu pastor está enxergando. Fulano está vindo e fazendo sempre as mesmas coisas. Fulano está vindo no culto, senta no mesmo lugar e fala as mesmas coisas, o mesmo boa noite, o mesmo graça e paz, para o mesmo canto, acaba o culto, vai para a sua casa, ou então cumprimenta de novo aquela na saída, graça e paz, pastor, Deus abençoe tua semana. E você quando vê, você não está enxergando, mas talvez você está naquele ciclo repetitivo da sua vida. Eu não estou aqui futucando ninguém a respeito de, não está em nenhum ministério, não abriu nenhuma célula, mas se quiser também entrar nessa, vai pegando aí, vai acordando aí, o pastor está gostando lá atrás, aí está me apoiando, me dá aquela força aí, que a igreja mudou a feição. Vamos lá, jovens, entendam o que eu quero falar com vocês hoje também, que tem uma mensagem para você. Então, agora eu te faço uma pergunta, será que nós somos capazes de mudar a nossa história?
Será que nós somos capazes de antecipar, ou nós estamos naquela posição de esperar uma força que nos desequilibre? Eu quero te dar uma forma. Eu falei aqui no começo, ambição elevada. Eu e você precisamos ter uma ambição dentro de nós que nos mostre a nossa capacidade de nos posicionar. Estão começando a entender onde eu quero chegar com vocês aqui? Jovens estão começando a entender? Nós não podemos aceitar, eu já vou entrar na Bíblia daqui a pouco, para você entender melhor, mas eu e você não podemos aceitar a inércia. Deus quer revelar as grandezas dele para nós, principalmente para a juventude, para que o nosso trabalho não seja somente alguém que está vivendo o melhor de Deus, mas principalmente para preparar uma nova geração para viver as mesmas grandezas que nós estamos vivendo. Só que isso não vem só de experiências esporádicas no meio da igreja. Eu estava dizendo, falo no 120, que avivamento, ele só surge na igreja quando a ruína, a inércia e a rotina, elas são removidas. Eu e você precisamos o tempo todo, nos perguntar, ou perguntar para Deus, olhar para o alto e perguntar, aí entra as conexões, se nós não estamos vivendo rotina, frieza e inércia. Nós precisamos estar muito bem antenados, precisamos estar vendo os movimentos, nós precisamos ver o que está acontecendo, não só dentro, mas fora, mas principalmente aqui dentro, se a nossa condição hoje não é de inertes. Você precisa buscar nas tuas orações encontrar a tua capacidade. Eu quero trazer um entendimento hoje, porque se eu e você descobrirmos aqui essa chave de posição, de ação e de conexão, nós vamos dar um passo muito grande como igreja, principalmente a juventude dessa igreja. Estou falando isso porque é o que eu mais desejo com a juventude que eu tenho lá. Estava conversando com o pastor, eu estava dizendo que eu estou vivendo um tempo muito especial de começar a enxergar o meu lado mentor, aquele que está preparando verdadeiramente a próxima geração. Eu estou agora reunindo 15 jovens, eu fiz 15 convites bem bonitos, coloquei uma foto minha no convite, ficou bonito o convite. Eu fiz 15 convites e eu convidei esses jovens, eu vou entregar para 15 jovens do ministério, convidando eles a serem guardiões das Escrituras. Durante 6 meses, até dezembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses, eu vou estar todo sábado, de 4 às 6, 7 horas da noite, todo sábado, antes de começar o culto da rampa, dando uma mentoria bíblica para esses 15 rapazes, 15 pessoas, meninos e rapazes, moças e rapazes. 15, escolhido a dedo. A Raquel me ajudou, falou: Cid, não escolhe ninguém que está liderando uma tribo, ninguém que está liderando uma RG, coloque aqueles que estão lá, mas eles precisam encontrar a sua capacidade. E esses 15 vão começar esse projeto comigo de 6 meses. Pedi o aval do apóstolo, o apóstolo falou que eu tinha capacidade para fazer isso, que eu também não sou bobo, né? Eu não vou levantar 15 pessoas e vou passar aquilo que eu não sei. Mas são 15 jovens que todos os sábados vão estar ali, alimentados e direcionados a ter uma perspectiva diferente da geração deles. Tirá-los, não sei se isso é uma força que vai desequilibrar, mas é a forma que eu encontrei de realmente dar uma ambição elevada para eles. Eu não sei se aqui vai acontecer isso, mas eu e você, principalmente você que está aqui, preciso começar a encontrar os jovens aqui, preciso começar a pensar assim: qual é hoje o meu nível de ambição? O que eu quero no reino de Deus? O que eu quero fazer? Será que eu quero só o agito ou eu quero o movimento? Eu quero do movimento, eu preciso achar minha posição, e eu preciso ir até o meu pastor, eu preciso ir até os pastores, eu preciso ir até os líderes de jovens, eu tenho que mostrar para eles que eu sou ambicioso, e a minha ambição é elevada. Ambição não é uma palavra maldita. Ambição é um desejo de você buscar as grandezas de Deus. A ambição que eu estou dizendo aqui é uma ambição pura, é uma ambição limpa, é uma ambição que está na palavra. É como se você o tempo todo acordasse e falasse assim: eu preciso atravessar o rio.
eu preciso atravessar o rio. Eu tenho que atravessar o rio. Eu tenho capacidade para atravessar o rio. Ei, eu sou especialista em atravessar o rio. Ei, eu estou me posicionando para atravessar o rio. Não, eu tenho postura para atravessar o rio. Não, eu estou buscando ser a pessoa ideal para atravessar o rio. Nós temos que ser desafiados. Nós não podemos mais sentar nas nossas igrejas. Eu falo isso porque tenho propriedade para falar isso, porque eu falo isso com os adolescentes lá. Tem garotos de 11, 12 anos que eu falo assim, cara, você pode mais. Eu estava aqui fazendo uma avaliação, eu vou ver se eu consigo abrir rápido para vocês aqui. É uma leitura de um pastor. É um pastor, ele é um treinador de escola nos Estados Unidos, de ensino médio. Ele se chama Tim Elmore. Eu fui fazer um curso dele, ele veio ao Brasil, em Pompeia, em São Paulo, na Universidade da Família. E eu fui atrás desse cara porque uma vez eu fui ler um texto dele na internet. E eu achei o cara sensacional, é um jovem, e ele trabalha só com treinamento de liderança, de jovens, no mundo todo, viaja o mundo todo. E ele descreveu uma lista de jovens que estão na linha da mediocridade, que não ultrapassaram o limite para romper, o pastor que gosta de romper limites aí, né? E nem estão abaixo, mas eles estão naquela linha média. O Fabão fala no 120 da linha medíocre. E aí ele listou aqui 10 pontos aqui, eu quero passar para você, e você começa a pensar se a tua posição é essa ou não, se você está abaixo da linha ou acima da linha. Mas ele diz o seguinte: o jovem hoje que está na mediocridade, na verdade aqui ele não chama nem de mediocridade, ele chamou de vida insignificante. Ele pegou pesado. Eu já chamei de paralisante, porque eu estou dizendo sobre força, sobre movimentar, sobre sair da posição que eu estou. Ele pegou mais pesado mesmo. Ele falou que é alguém que anda na insignificância. Ou seja, sua vida não é tão agressivo. É uma vida que ainda não encontrou o significado dela. Significante é isso. Às vezes a gente ouve uma palavra, não, mas eu vi a reação da Raquel agora, calma, sempre vou melhorar aqui. Mas ele diz, esse tipo de jovem hoje, essa característica do jovem hoje, ele é egocêntrico. Ele está pensando só em si mesmo, ele não tem uma vida de sacrifício pelo outro. Primeira característica que ele colocou. Isso foi pesquisa, tá? Dentro das escolas americanas, só para você ter uma noção. Ele falou lá, o jovem hoje que está nessa linha da insignificância gosta de imitar os outros, não tem autenticidade. Esse jovem, ele é apático, ele não é comprometido. Esse jovem, ele é consumista, ele não é generoso. Esse jovem, ele é atrevido, ele não é disponível. Esse jovem é controlador, ele não é aquele que do seu empoderamento ajuda o outro. Esse jovem é aquele que quer uma posição de status. Esse jovem não tem uma mente faminta pelo conhecimento. Esse jovem é aquele que diz, o que eu posso fazer, mas não o que eu posso dar. Esse jovem é aquele que trata só do dinheiro, mas não vê o dinheiro como um alvo de sua missão, que faz parte da sua missão. Esse jovem é aquele que mistura-se no meio dos outros, não é aquele que se destaca. Ele fez essa listagem e ele colocou aqui, a maioria das pessoas vê a mudança de fora para dentro. É uma questão de aparência e modificação de comportamento para obter o que deseja. Acreditamos que a verdadeira mudança acontece de dentro para fora. Vocês cantaram até uma canção hoje aqui, do Júlio Oliveira. Trata-se de mudar o coração, os hábitos e as atitudes a fim de experimentar transformação. Entra na questão da ambição elevada. Ambição elevada é quando eu quero me posicionar para sair de onde estou e começar a ser relevante, não só para mim mesmo, mas para quem me cerca. Esse é o desafio de todo jovem. Colossenses, no capítulo 3 e capítulo 4, fala de conexões indispensáveis na nossa vida como igreja. A primeira delas, em Colossenses 3, fala de conexão com o alto. Deixa eu ler o texto para você entender onde eu quero chegar hoje, por que a gente precisa hoje de posição, ação e conexão. Abre Colossenses, capítulo 3. Só quero ler esse texto, trazer esse entendimento para vocês. Deixa eu ver se é Colossenses mesmo, que eu me embanando todo aqui. É ele mesmo. Colossenses 3, versos 1 até o 5, vou ler para você aqui. Olha só,
Colossenses diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, busque as coisas que são de cima, que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pense nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós manifestareis com Ele em glória. Versículo 5: faça, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele dá a listagem aqui da natureza terrena, que eu acho que eu e você nós conhecemos muito bem. Só que aqui está uma chave. Aqui estão as nossas conexões. A conexão indispensável que está na minha vida e na sua é primeiro buscar as coisas que são do alto. Nós estamos numa temporada lá na Rampa chamada Pense Biblicamente. Nós estamos tentando martelar no entendimento dos jovens que todas as nossas ações, elas são pensadas com uma palavra de Deus nos diz. Sabe por quê? Fizemos uma sondagem. Os jovens hoje, adolescentes, estão pensando em terceiro, quarto lugar o que a Bíblia diz. A maioria pensa como esse jovem ordinário, que coloca as suas prioridades pessoais à frente daquilo que Deus quer para ele. Como é que a gente se posiciona, sendo que a maior barreira somos nós mesmos? Se aquilo que nos desequilibra para cair e não levantar somos nós mesmos, são os nossos desejos, são as nossas vontades. Jovens, o maior desafio para nós é nós em pleno século 21, um século totalmente secular, que não tem mais o sagrado, é colocarmos na posição de alguém que pensa segundo as Escrituras, pensar aquilo que o alto nos faz pensar. Eu coloquei aqui, eu estava escrevendo e eu falei que uma das coisas que me faz encontrar as minhas capacidades, que eu consigo me nortear, é quando eu tenho um tempo de dedicação à minha mente, quando eu busco pensar biblicamente, quando eu me coloco como Colossenses 3:1 me faz pensar. Portanto, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Tentar o tempo todo ficar assim: Deus, como é que eu faço agora? Me mostra como. A ponto de, nas situações de risco ou nas situações de bênçãos, eu colocar primeiro o pensamento cativo à palavra do Senhor. Parece que é algo muito, parece redundante, ou parece um chavão cristão, um chavão de crente, mas o que eu quero despertar hoje é porque nossa juventude não está vivendo assim. Nós estamos egocentristas sim, nós estamos colocando as coisas do nosso jeito, nós estamos achando que fazendo da nossa forma. O apóstolo Joel esses dias estava dizendo, eu não sei se foi até no café, eu não lembro agora, que a preocupação dele era, ele falou assim: eu estou vendo os movimentos que estão acontecendo com a igreja brasileira hoje, eu estou quieto. Me deu até medo quando ele falou, foi de manhã, não foi no café? Quando ele falou assim, eu estou quieto, eu falei, aí falou de novo, estou quieto. Pensei, falar a terceira vez eu paro. E ele foi e falou, eu estou aguardando o que está acontecendo com a igreja. E eu fiquei pensando comigo assim, falei, Senhor, nós precisamos achar o caminho, nós precisamos tomar uma posição, a gente precisa, essa juventude nossa, essa geração da igreja hoje, essa geração de Josué, tem que entender, tem que se santificar para as grandezas do Senhor. Está faltando a nossa reverência, o nosso reconhecimento de quem é o Senhor na nossa vida. E aquela coisa vinha na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu tenho uma igreja tão nova, o que eu faço? O que eu faço como líder dessa igreja? Porque a nossa indignação, se a minha, a sua, é como nos posicionar da forma certa, como ser a referência que essas novas gerações precisam de mim e você. Quando um adolescente, uma criança chegar para você, chegar para mim, tem que sair Bíblia na essência para elas, tem que exalar, tem que ser em alta temperatura, eles têm que ver a gente pegando o fogo da palavra, tem que ter uma sede. Isso é uma ambição elevada, preparar uma próxima geração, porque teve uma geração que preparou muita coisa para a gente, e agora a gente está diluindo para que a igreja caminhe.
Mas o que nós estamos fazendo além do que fazemos? Jovem, o que você está fazendo que vai além? Não é só criar um movimento dentro da igreja, não é isso. Me perdoe, não é esse o entendimento que eu quero conduzir você aqui. Mas é você pensar hoje se você tem características suficientes para ser alguém que invista de verdade no reino espiritual. E esse resultado desse empreendimento, desse investimento, sejam as vidas que estão vindo e olhando para você como um verdadeiro testemunho de Cristo. Alguém que olha para o alto e em momento algum está titubeando o olho para baixo. Está entendendo? Posição, aí eu até mudaria a ação para ambição. E principalmente uma conexão com o alto. Se você terminar de ler Colossenses 3 e 4, você vai ficar assustado. Porque ele vai continuar falando, conexão com os seus familiares, com a sua casa, conexão com a igreja de Cristo, conexão com Cristo, conexão com aquilo que Deus fala. É um texto todo vai dizendo isso. Aqui está toda a essência da conexão que precisamos ter. Porque às vezes a gente fala, quando nós lançamos o Conexão R, todo mundo achou que a gente ia passar uma estrutura. Ah, é assim que a igreja tem que ser, que o planejamento é esse. Eu falei, gente, primeira coisa, se não tiver a conexão aqui, ó, já era. Hoje a gente fala muito, né? Céu e terra, o reino dos céus na terra, e a oração do Pai Nosso virou uma marca. Porque nós estamos ansiando por isso. Mas eu não sei se nós estamos estabelecendo isso. E essa geração não pode pagar o pato por isso. Não pode pagar o preço. Tem que ter uma ambição dentro de mim, de você. Tem que ter uma sede. Nós temos que chegar aqui, não só aqui, mas os lugares onde nós estivemos, e os nossos olhos estarem salteando fogo de Deus, para que eles possam ver, é aqui que eu vou. Quando um adolescente chega lá, essa semana eu tive uma experiência, semana passada, tive uma experiência muito legal. Eu tenho um jovem lá, o Mauro. O Mauro tem 60 discípulos. Só ele. E só adolescente. Nossa, os meninos são... Eu fui na célula dele na RG essa semana. Lá eu chamo de RG, né? Rampa Group. Eu fui na célula dele essa semana e estava só menos da metade. Tinha uns 16 lá. Mas parecia igual aqui, grito. E tal, aquele negócio. Pá. E eu falei, rapaz, eu vou ficar quietinho aqui. Eu fiquei vendo ele ministrando e tal. E eles lá quietinhos, alguns faziam umas perguntas difíceis. Falei, rapaz, se fosse eu dando essa célula hoje, eu não sabia responder nada. Os garotos faziam umas perguntas assim... Bíblia mesmo, e o Mauro tem uma liderança de 60 garotos, né? E o Mauro esses dias saiu com um deles, o Caio. E o Caio começou a trabalhar agora, está com 18 anos, começou a conseguir um emprego na CSN, filho de um amigo meu, do Júnior. E o Caio está todo naqueles questionamentos da vida universitária, conhecendo gente nova, e ele começou a entrar naquela vai, não vai, e é os questionamentos que o Mauro teve um tempo atrás. É o Maurão ali não, outro Mauro lá. E o Mauro saiu para tomar um café com o Caio essa semana, e o Mauro, no papo deles, ele falou assim, aí o Caio começou o assunto, falou assim, Mauro, rapaz, se tem uma pessoa que eu me espelho, é o pastor Cid. Aí o Mauro me contando, o Mauro achou que ia falar dele, que o Mauro quer tudo para ele, né? Ô pastor, eu comecei a falar que ia ser igual o senhor, me frustrei um pouco, pra brincar. Aí ele falando assim, sabe por quê, cara? Você imagina aquele cara lá, com aqueles adolescentes tudo lá falando, e eles lá na frente da igreja. Pô, e quando vem aquela salvação lá no final do culto, vem aqueles meninos lá na frente citando Jesus. Cara, eu quero fazer igual ele faz, cara. Pô, porque estou aí fora, não estou fazendo muita coisa não, cara. E o Mauro começou a chorar. E logo depois ele falou, cara, eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que falar isso para o pastor Cid, tenho que falar isso para o pastor Cid. Ele mandou um WhatsApp, falou, pastor, ouve esse áudio aqui. Ele mandou o áudio do Caio falando. Ele gravou o Caio falando. E o Caio falando, pô, não, mas o pastor Cid, isso aqui. Eu fiquei muito feliz pelo seguinte, não é envaidecimento. Nunca foi. Quem me conhece sabe muito bem que eu nunca fui para isso. Mas eu comecei a ver que até aqui o meu discurso tem virado prática. Porque o maior medo, e é o que a igreja o que está acontecendo com a gente, muito, é a gente estar discursando demais e agindo de menos. A gente não está vendo o resultado que a gente está fazendo. Não sei se vocês sabem bem, mas as estatísticas são desfavoráveis para a igreja. Para pensar hoje, principalmente no Brasil, a quantidade de igreja evangélica, que mudança que está acontecendo, gente? Que mudança. Desemprego aumentou, baixou. A gente está vendo pessoas mais com paz. Famílias estão sendo, cada vez mais, estão crescendo o número de famílias. Não, as coisas estão tudo inversas.
E por isso que eu falo que ou é o tempo desse avivamento acontecer de verdade, porque se você ler na Bíblia todas as citações aconteceram caos, logo depois veio o avivamento. Você pega Abacuque é um livro perfeito para você fazer uma leitura daquilo que está uma desgraça na crise econômica, as pessoas quase com canibalismo na rua, corrupção do governo de Israel, e vem um avivamento do Senhor. O que nós estamos precisando é começar a pensar desse jeito. A nossa mente tem que ter uma ambição elevada e começar a cobrar de Deus: Senhor, usa a minha vida. Eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo. Vai começar como? Esses testemunhos bem pequenos de que uma outra geração está olhando para a nossa e vendo que é o caminho certo a seguir. Eu disse no começo aqui, eu cheguei seguindo a trilha do fogo. Sabe o que a gente tem que fazer? Trilha do fogo para as próximas gerações. E não é só, eu vou falar uma coisa para vocês assim, que isso para mim está sendo êxtase. Nós estamos com uma geração mais sedenta para descobrir o caminho. Nós estamos em plena era da consciência. Eles estão questionadores. Eles estão perguntando as coisas. Só que aí precisa levantar os especialistas, porque eles estão perguntando sobre tudo. Eles precisam achar o caminho certo e as perguntas certas a serem feitas. Estava ouvindo uma entrevista agora extremamente importante de uma pessoa de muita relevância no Brasil hoje. Ele falando sobre curadoria, que são pessoas, o curador é aquela pessoa que no meio dessa era da informação, eles canalizam o conhecimento específico para determinada coisa. Hoje os curadores, eu estava conversando até com o pastor na hora do almoço, hoje tem uma profecia do Rick Joyner, um pastor americano, que ele disse que até 2025, as grandes empresas mundiais, elas vão começar a contratar especialistas espirituais, pastores, homens que têm disciplina com a palavra de Deus, para começar a orientar pessoas que estão debaixo de uma negligência emocional no seu trabalho. As empresas vão pagar os salários mais altos. Isso é uma profecia liberada por ele. Eu acho que quem tiver a Bíblia, aquela Bíblia eu não lembro agora, uma Bíblia de profecias que saiu recente, e tem até essa nota do Rick Joyner eu não lembro o texto, mas depois eu vou encontrar, eu mando para o pastor, ele comenta com vocês no culto aqui. Mas ele fala, pegaram um trecho da fala dele, da pregação dele, dizendo que até 2025 vai haver uma onda de avivamento, onde as empresas vão começar a contratar funcionários. Esses funcionários são homens, líderes espirituais, que eles terão os maiores salários dentro da empresa, comparável dos presidentes das empresas, para poder somente orientar pessoas que estão desestruturadas. Você consegue imaginar aí qual é o caminho que vocês acham que nós estamos, gente? Qual o caminho que nós estamos? As pessoas hoje abaladas emocionalmente, abaladas. Hoje a gente está vendo aí o pastor Tiago Brunet, é o pastor que mais está se destacando no meio, porque ele achou a linha de pensamento sobre inteligência espiritual. E hoje é um dos mais requisitados em pregar. Ele estava falando esses dias, cara, eu não sei nem o caminho da minha casa, mas eu estou 25 dias fora da minha casa, ele falando. Porque ele está pregando a mesma coisa nos lugares, mas ele está lá mostrando para as pessoas que hoje a inteligência emocional, junto com a espiritual, é a chave para mudar qualquer coisa. A gente tem que começar a ter esse entendimento. A gente tem um professor dentro de casa, que é o apóstolo Joel. O apóstolo Joel tem batido isso há muito tempo para nós sobre inteligência espiritual. Rompendo limites é uma estratégia. Estou falando isso porque nós precisamos começar, eu vou falar agora para os jovens direto, você precisa começar a trazer a sua mente a ser sadia. A gente precisa despoluir algumas coisas. Quando a gente pensa as coisas do alto, Colossenses 3 aí, é quando você está buscando uma mente sadia. É uma inteligência que ainda está em falta conosco na igreja. Nós nos prendemos muito em pequenas coisas, a gente ainda está no tempo da cura, mas nós esquecemos que nós agora precisamos levar a cura. É uma posição. Eu vim, cheguei como cheguei, agora eu me aprimorei, e agora é hora de eu agir. É a hora de eu levar essas conexões que teve na minha vida para outros agora. Não dá mais para ficar na repetição. Tem repetição espiritual, pastor. Tem repetição espiritual. Final do culto, aquela mesma pessoa vai até o pastor, todo domingo, mesma oração, a ponto do pastor já ficar doente, porque aquela pessoa não saiu do ciclo dela e ainda está trazendo outros para dentro do ciclo dela. Você começa a compreender? Agora, você imagina jovens que vêm com uma mente sadia, vêm na sua vitalidade, vêm na unção de Josué, vêm todo na disposição, e eles começam a entrar nesse ciclo também.
e não sai. Uma coisa que eu e você precisamos saber: a realidade ali fora não dita a nossa realidade espiritual. Não pode, não pode. Desemprego, empresa indo embora, falência, não pode.